Ótima tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo com as informações sobre a Câmara e também sobre a cidade. Vestibular do ITA, Instituto divulga cronograma com as datas das provas e estudantes começam a se preparar para um dos exames mais difíceis do país. Fundo Social de Solidariedade retoma o atendimento ao público após mudança de endereço. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. E para começar a edição de hoje, vamos falar de uma realidade absurda que deveria ter sido superada, mas infelizmente ainda acontece: o trabalho escravo. Em 2024, o Ministério Público do Trabalho recebeu 22 denúncias de pessoas que estariam sendo submetidas a condições análogas à escravidão aqui em São José dos Campos. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, o órgão já recebeu 4 denúncias. E a gente vai entender agora quais as características do trabalho escravo contemporâneo. Essas eram as condições de trabalho dos 2 últimos resgatados por trabalho análogo à escravidão em São José dos Campos. O episódio aconteceu em uma borracharia no ano de 2023. Nós tínhamos 2 trabalhadores, dormindo num lugar absolutamente inadequado, Eles dormiam, um dormia na laje, para você ter uma ideia, Sujeito a frio e chuva, O lugar era aberto, então quando entrava ali chuva, vento, o que fosse ali, o trabalhador ele até pegava um plástico para se cobrir, e eles, nesse caso, por exemplo, a gente enquadrou em condições degradantes de trabalho, por causa dos alojamentos deles, eles moravam lá, e a gente enquadrou também em jornada exaustiva, porque esses trabalhadores trabalhavam então numa borracharia. De dia, eles trabalhavam como borracheiros ali, fazendo os concertos. E à noite eles ficavam lá de vigilante. O trabalho escravo, embora menor do que séculos atrás, ainda é uma realidade no Brasil. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, nos últimos 3 anos, o Brasil teve mais de 7.000 trabalhadores resgatados. E o estado de São Paulo tem praticamente 25% dos casos. Também se engana quem acha que não há trabalho escravo, por ser o estado mais industrializado da nação, esse tipo de coisa. No estado de São Paulo, a situação não é diferente. Em 2022, a gente teve 146 trabalhadores resgatados, 2023, 392, e 2024, 467, Um número quase ali, 1/4 praticamente dos resgates do Brasil no ano passado se deram aqui no estado de São Paulo, É importante entender o que se enquadra como trabalho escravo. Existem algumas características para definir se o trabalho é análogo à escravidão. E se engana quem acha que essas práticas acontecem só na área rural. Elas podem estar mais perto do que a gente imagina. Hoje você tem 4 figuras de tipificações, que a gente enquadra como trabalho escravo contemporâneo, trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Uma trabalhadora doméstica que está há 3, 4 anos, 5 anos ali sem receber o salário, a gente enquadra isso como trabalho escravo, na modalidade de trabalho forçado pela retenção salarial. E isso, infelizmente, é muito comum no Brasil, Era muito comum lá no passado, A pessoa trazia lá alguém do Nordeste, do Norte do Nordeste, e achava que estava fazendo um bem para a pessoa, E mantinha essa pessoa lá. Na realidade, o interesse era outro, Você vai ficar ali 10, 20, 30 anos sem pagar salário para essa empregada, Em São José, só o MPT recebeu 31 denúncias em 2023. 22 em 2024 e 4 denúncias nos primeiros meses de 2025. Denúncia não significa que o caso sempre se confirma, mas como o procurador explica, isso pode ser apenas a ponta de um iceberg. O combate ao trabalho escravo ele é feito por uma série de instituições, uma força-tarefa, Não é só um órgão, não é só o Ministério Público, não é só o Ministério do Trabalho e Emprego, São uma série de instituições, Então, esses são os números recebidos aqui no MPT. Mas hoje, a gente tem recebido muitas denúncias, por exemplo, do Disque 100. E o Disque 100 bateu o recorde de recebimento de denúncias. Esse advogado é membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Segundo ele, a herança histórica da escravidão ainda reflete na atualidade. A escravidão ela cessou em 1888, mas a população negra ela foi marginalizada, ela não teve acesso à educação, à moradia, à saúde, ao emprego. E
Esses índices eles podem ser percebidos até hoje, quando nós olhamos a população carcerária, quando nós observamos os subempregos, eles ainda são ocupados por pessoas negras. A comissão presta esse serviço conscientizando as pessoas a refletirem e identificarem possíveis situações análogas à escravidão. Uma vez que o indivíduo ele está consciente do que foi a escravidão, das desconstruções que a escravidão gerou, ele consegue se perceber, ele consegue entender que ele, apesar de ter descendido de escravos, ele não é fruto. Ele pode estar num ambiente ou cercado por uma estrutura que faz com que ele prove dessas desigualdades, mas ele tem possibilidade de crescer, de exigir a efetivação dos seus direitos humanos, sociais. O combate ao trabalho escravo é um dever de toda a sociedade. É preciso trazer luz aos casos ocultos. Todas as pessoas merecem cidadania e condições justas de emprego. Por isso, existem várias formas de denúncia. Você pode fazê-lo por meio do Disque 100, né? Um telefone que existe para você denunciar a violação de direitos humanos, entre os quais o trabalho escravo, pelo site do Ministério Público do Trabalho, né, que é o www.prt15.mpt.mp.br. Você pode também não se identificar, se você preferir. O que é importante é que você relate realmente tudo o que você tem conhecimento, né? Toda denúncia de trabalho escravo é objeto de fiscalização, porque é uma meta prioritária, né, estratégica dos órgãos. Triste realidade, né? Vamos mudar de assunto? O ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, divulgou o cronograma com as datas do vestibular deste ano. A prova acontece em 2 fases. A primeira etapa será no dia 5 de outubro e a segunda nos dias 28 e 31 de outubro. O período de inscrição vai de 2 de junho a 11 de julho. Quem sonha em estudar em uma das instituições mais renomadas do país precisa se esforçar. E para muita gente, a preparação já começou. O que eles aprendem aqui os coloca mais próximos de realizar um sonho. Para passar no vestibular do ITA, um dos mais difíceis do país, é preciso ter foco e dedicação. E as aulas dessa turma são voltadas para esse desafio. O ITA tem como marca registrada pegar pesado nas exatas. Então, a matemática dá trabalho, a química dá trabalho, mas a gente diria que a física dá um pouquinho mais de trabalho que as outras, né? As questões são muito sofisticadas, altamente originais, e isso chama a atenção dos alunos e dos professores também. Além de física, química e matemática lembradas pelo Robson, eles precisam estudar para outras 2 matérias, português e inglês. Também é necessário se preparar para algumas particularidades da prova. O ITA ele cobra algumas matérias que são vistas no ensino médio, mas ele cobra num nível de profundidade muito maior. E, além disso, ele também cobra matérias que não costumam ser vistas no ensino médio. Então, já tem a complexidade do assunto e o aluno, muitas vezes, tem que correr atrás para estudar aquilo pela primeira vez. O ITA é referência nas áreas de ciência e tecnologia. Entre os cursos de graduação oferecidos estão os de engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica e engenharia da computação. Neste ano, as inscrições para o vestibular começam no dia 2 de junho e vão até 11 de julho. A gente tem visto aí na mídia, na internet, né, um decréscimo depois da pandemia no interesse nas universidades, inclusive até na área de tecnologia. E a gente, nós tivemos um aumento de 400 candidatos do retrasado para o passado, indo na contramão, e foram 9.800 candidatos aproximadamente no ano passado. E assim, a gente espera que aumente ainda mais, né? Mas eu acredito que se eu tivesse que chutar um número, seria em torno de 9.000 inscritos. A prova da primeira fase está marcada para o dia 5 de outubro. Na segunda etapa, as provas serão divididas em 2 dias, 28 e 31 de outubro. Até lá, ainda há muito tempo para estudar. O grau de dificuldade do vestibular do ITA é muito alto, por isso é normal não passar na primeira tentativa. Na verdade, grande parte das pessoas tentam uma segunda, terceira, quarta vez. Além do conhecimento, o planejamento também é indispensável para um bom desempenho na prova.
Nessa hora, quem já passou por esse desafio pode ajudar. A Marina fez a prova 5 vezes e, na medida que passou a conhecer melhor o processo, também conseguiu otimizar os estudos. No meu primeiro ano eu estudei muito e aí nos outros anos eu fui diminuindo um pouco o ritmo, porque eu fui repetindo os conteúdos, aquelas coisas que eu já tinha visto, entendi o que era que eu tinha mais dificuldade e o que era que eu já tinha um pouco mais de segurança. E aí eu acho que nos 2 últimos anos foi um ritmo bem ok, assim, eu não estudei nem de menos, nem de mais. Eu tive tempo de lazer, mas eu também tive muito tempo para pegar as minhas dificuldades e conseguir superar na hora da prova, né? O Matheus está no 3º ano de engenharia mecânica e também foi aprovado na 5ª tentativa. As primeiras vezes foram importantes para nivelar o conhecimento em todas as matérias. Focava em ver o que eu tinha errado, corrigia meus erros e continuar seguindo, sempre melhorando do que eu errei. Então, o meu foco era muito de tentar deixar as matérias, se eu entrei num nível muito básico, tentar evoluir todas para um nível intermediário, todas para um nível bom, não tentar despontar em nenhuma porque eu preciso passar esse ano, essa é a matéria que vai fazer subir minha média. O tempo também colabora para o refinamento do aprendizado. Para quem viveu esse processo, a dica é encontrar o próprio método de estudos para se sentir mais preparado e confiante. Eu estudava das 8 ao meio-dia ali, e era muito de, segunda-feira eu botava metas, não de vou estudar tal matéria, mas eu preciso terminar isso. Aí eu terminava isso segunda. Aí terça eu preciso, fazer uma redação e fazer essas questões. Aí eu fazia isso. Eu colocava, acho que, metas mais palpáveis, mais curtas, que isso meio que eliminava a ansiedade de, eu tenho que estudar um conteúdo todo. É muito mais difícil você conseguir conceber isso do que conceber, preciso fazer uma lista. Então, eu acho que isso foi me ajudando e acabou que nos meus últimos anos eu acabei estudando bem menos e tendo um rendimento bem maior. É isso, hora de dedicação total, né? Boa sorte a todos. E se você está em busca de um emprego, a gente mostra as vagas cadastradas no PAT. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cabista, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, alinhador de direção, armador de ferros, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de faturamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, auxiliar em saúde bucal, caixa de bar, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, comprador, copeiro, cozinheiro geral, designer de sobrancelhas, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, enfermeiro auditor, engenheiro civil, faxineiro, funileiro de automóveis, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção e instalação elétrica, mecânico de veículos automotores a diesel, mecânicos de veículos automotores, montador de móveis de madeira, operador de caixa, operador de robô de soldagem, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, operador eletromecânico, pedreiro, pintor de estruturas metálicas, pintor de obras, pintor industrial, porteiro, promotor de vendas, repositor em supermercados, salgadeiro, secretário assistente administrativo, servente de obras, tapeceiro de móveis, técnico de rede e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de almoxarife, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando CPF, RG, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Após a mudança de endereço, o Fundo Social de Solidariedade retoma os atendimentos na nova unidade. Antes instalada no Parque da Cidade, agora a sede fica na região sul, aqui de São José. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Júlia Lopes.
Desde ontem, dia 14 de abril, o Fundo Social de Solidariedade passou a funcionar em um novo endereço. Antes o órgão funcionava no Parque da Cidade e agora ele fica aqui na Avenida 2, número 600, no Conjunto Empresarial Eldorado, na região sul da cidade. Sobre essa mudança, eu converso agora com a coordenadora do Fundo Social, Angélica. Boa tarde, Angélica, tudo bem? Então vamos começar falando, né? Qual foi o motivo da mudança aí do endereço do Fundo Social? Porque agora essas novas instalações atendem melhor às necessidades do fundo. Nós vamos estar com todos os equipamentos do Fundo Social no mesmo local. Isso facilita para as entidades, facilita para os doadores. Então, ela vai atender muito melhor às necessidades do fundo. E como que é a nova instalação, né? Ela é mais espaçosa, vai poder atender melhor aí as necessidades da população que necessita? Ela foi pensada para o fundo, então ela atende às necessidades tanto de capacitação das entidades sociais, a questão das doações, elas estão melhor dispostas, a questão do escritório também, mais espaçoso, acomodando melhor as pessoas, né? Os nossos colaboradores. Então, ela é feita sob medida, facilita bastante o trabalho. Perfeito. Então, como que as pessoas podem fazer, né, para ajudar o Fundo Social? Elas vão poder vir até aqui, ao novo endereço? Como é que vai funcionar? Podem vir sim. Então, a partir desta semana, nós estamos aqui iniciando nossa nova casa. Fica aqui no Conjunto Eldorado, como você falou, Avenida 2, número 600. E esperamos, né, as pessoas que venham nos visitar para conhecer as novas instalações. Perfeito. E o que as pessoas podem doar aqui para o fundo, né? O que vocês vão receber aqui nesse novo endereço? A gente continua trabalhando da mesma forma que a gente já fazia, atendendo através das entidades sociais credenciadas e recebendo as doações. Então, são os móveis, doação de móveis eletrodomésticos podem ser agendados, a questão de alimentos também podem ser trazidos para cá, itens de vestuário, itens para pets, ração. A gente continua recebendo os mesmos itens, né, aqui no novo endereço. Perfeito. E as pessoas que necessitam, né? Como elas podem receber ajuda? Você falou que é através de entidades que vocês ajudam, né? Isso, o fundo tem credenciado hoje 69 entidades sociais. É um credenciamento feito através de edital público. Pode entrar lá no nosso site, que é o doasaojosé.com.br, verificar lá a documentação que é necessária. Se tiverem dúvidas, podem ligar. Inclusive, o telefone continua o mesmo, que é o 3911-8060. O nosso e-mail continua o mesmo, fundosocial@sjc.sp.gov.br. A gente está aqui à disposição para atender as dúvidas. A gente gostaria aí sempre de convidar as entidades que ainda não são credenciadas para fazê-lo. É assim que a gente chega na pessoa vulnerável, né? Através das entidades sociais. Perfeito. E para finalizar, então, qual que é o horário de funcionamento, né, do Fundo Social e como as pessoas podem fazer, né, para vir aqui nesses horários? Mantemos o mesmo horário, das 8 da manhã às 17 horas. Perfeito. Muito obrigada, Angélica. Então é isso, gente, reforçando, né? Então, a partir de agora, o Fundo Social funciona aqui na Avenida 2, número 600, no Conjunto Empresarial Eldorado, na Zona Sul de São José. Então, é importante aí, quem quiser vir fazer sua doação, vir aqui até o fundo, que toda ajuda é bem-vinda. Volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. A gente fala agora de um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher, que é a gestação. E para que tudo corra bem, é necessário realizar direitinho o pré-natal. E esse é o assunto de hoje do quadro Pílulas de Saúde. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Josiandra, ginecologista obstetra, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, então, sobre os cuidados que a gente tem que ter na gestação e com o pré-natal. Então, assim que a paciente descobre a gestação, é importante procurar um profissional que ela tenha confiança para poder fazer os exames laboratoriais e também já ficar com um pedido de ultrassom, para depois poder ver se está tudo bem com o bebê, se não tem nenhuma área de descolamento, se esse embrião está se desenvolvendo bem saudável aí na gestação inicial. E depois o acompanhamento do pré-natal é feito sempre uma consulta uma vez por mês, ou se o médico achar necessário, também curta um pouquinho esses intervalos. E lá para o finalzinho da gestação, a cada 15 dias, e depois uma consulta semanal, para ver a vitalidade desse bebê, como é que está o ganho de peso,
o líquido, se a paciente já está começando a ter alguma contração. E se tiver alguma queixa, até ser examinada para ver se tem dilatação, como é que está indo aí o final da gravidez. Lançado para contribuir com o combate ao roubo de smartphones, o aplicativo Celular Seguro do governo federal vai agora enviar notificações para os aparelhos que forem habilitados com um novo chip. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre essa nova funcionalidade desse aplicativo é a repórter Ana Vitória Caxias. E olha só, é mais uma medida do Ministério da Justiça para tentar coibir a venda de roubos e furtos de aparelhos celulares. O aplicativo Celular Seguro chega aí com mais uma função. Para a gente entender melhor essa função, a gente vai conversar com o Renan Almeida, ele que é especialista em tecnologia digital. Renan, para a gente começar, essa medida, como que ela vai ajudar a combater ainda mais os furtos e roubos de celulares? Boa tarde. Essa medida com certeza vai ajudar porque ela vai inutilizar os celulares que foram roubados. Em geral, as pessoas que roubam esses celulares, eles têm como objetivo revender depois. A partir do momento que você inutiliza o aparelho, ele vai cessar completamente essa questão do roubo ou praticamente cessar a questão. E você até falou dessas pessoas que compram esses aparelhos. Como que as pessoas podem certificar que esse aparelho roubado, ele pode ser usado? Como que as pessoas podem checar esse aparelho? Essa é uma pergunta muito importante e pouca gente sabe. É possível certificar no site da Anatel se o celular é proveniente de um roubo ou não. Se você digitar no seu celular asterisco, hashtag 06, hashtag, você vai saber qual que é o e-mail, o código e-mail do seu telefone. Se você colocar no site da Anatel, ele vai te dizer exatamente o histórico daquele celular. Então isso vai te permitir saber se ele foi roubado ou não. E falando do Celular Seguro, esse aplicativo do governo federal, como que as pessoas podem fazer o cadastro nesse aplicativo e o que fazer também se tiver o aparelho roubado? Perfeitamente. É possível baixar nas lojas oficiais, seja da Play Store ou Apple Store, então você vai encontrar ali esse aplicativo. E o cadastro é bastante simples, tá? Você vai colocar ali o seu e-mail, né, e colocar também alguns contatos de confiança. Se você teve o seu celular roubado, você simplesmente pode acionar o seu dispositivo a partir de um celular parceiro, de um familiar ou de um amigo. Então isso vai permitir que você envie a notificação e acione ali o bloqueio imediatamente. E além do Celular Seguro, existem outras ferramentas para antifurto, para localizar e controlar remotamente o celular que foi roubado, ou até mesmo limpar os dados dos aparelhos que foram roubados? Existe sim. A Google e a Apple, elas já contam com alguns recursos nativos. Então o Google tem o Google Meu Dispositivo e a Apple também tem essa funcionalidade na própria fabricante. E lá você pode rastrear o trajeto que o seu celular está fazendo, a localização e também apagar os seus dados. Existem alguns outros aplicativos pagos também, mas é importante, primeiro de tudo, você deixar o seu celular bem registrado, seja na Google ou seja na Apple. É isso, Renan, muito obrigada. Fran, então é usar o aplicativo do Celular Seguro e também usar essas dicas que o Renan está dando para a gente conseguir ter o nosso aparelho mais seguro e não passar por furtos e roubos e ficar com essa preocupação toda. Eu volto com você no estúdio. Vamos saber como ficam as temperaturas na cidade, hora da previsão. A tarde desta terça-feira se mantém ensolarada e com poucas chances de chuvas. A máxima é de 26 graus e a mínima de 17. Já amanhã, o dia será de sol entre nuvens e com chuva passageira ao longo da tarde. A máxima será de 26 graus, com mínima de 17. E chegamos ao fim do Boletim Legislativo desta terça-feira. Muito obrigada pela companhia. Eu lembro que daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, tem sessão. Você pode acompanhar pela TV, também tem transmissão ao vivo pelo YouTube, TV Câmara SJC, ou, se preferir, você pode assistir pessoalmente, aqui da Galeria do Plenário. Eu fico por aqui. Amanhã estaremos de volta. Até lá!